Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início mais algumas semanas, do estudo do Plano de Estudos do Doutorado PET Volume 7. E essa semana a gente vai trabalhar os conceitos, sobre os biomas, voltado para o terceiro ano do ensino médio, da semana 3 e da semana 4. E a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas brasileiros. Os biomas, eles são regiões, pessoal, que compreendem grandes ecossistemas e constituem, por uma comunidade biológica com características semelhantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui 6 biomas. Então a gente tem aí característico do norte do país, o bioma Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo e apresenta uma grande diversidade, tanto da flora como da fauna. Abrange a maior bacia hidrográfica do mundo e é uma região de clima quente e úmido, por isso que tem uma grande precipitação de chuvas naquela região. Ela tem uma vegetação dividida entre uma terra firme, uma várzea e a gente chama de mata de igapó. As características gerais do bioma Amazônia. Pois a gente tem o Pantanal. O bioma Pantanal é um dos maiores planícies alagadas do mundo. Apresenta grande biodiversidade influenciada pelo Cerrado e pela Mata Atlântica. E pela Amazônia também. E ele compreende uma bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Então é uma bacia gigantesca, uma planície alagada muito grande. A gente tem o bioma Pampa, que é conhecido como seus campos sulinos. Ele apresenta elevado potencial hidrelétrico, e é uma região de clima subtropical. E a vegetação é composta, normalmente uniforme, A gente tem muita, como vocês podem ver na imagem, araucárias ali, como representante da sua vegetação. Aí a gente tem também, entre os biomas brasileiros, a Caatinga. A Caatinga ela é considerada um bioma mais seco do Brasil, apresentando baixos índices de pluviômetro, então as chuvas são muito raras nessa região. O bioma é exclusivo do Brasil, só o Brasil tem esse bioma muito característico seco. É caracterizado pela ocorrência de rios intermitentes e regiões seismográfica, e a gente chama que o clima dessa região ele é semi-árido. E um representante que a gente encontra muito na Caatinga são os cactos. Aí a gente tem também o bioma Cerrado. O Cerrado é conhecido como a savana brasileira. Ele apresenta uma biodiversidade e um potencial aquífero muito grande. Abriga as nascentes dos principais rios brasileiros e a gente fala que o clima ele é tropical sazonal. E para terminar, a gente tem o bioma Mata Atlântica, que é representado para a gente aqui, que ele compreende uma região costeira do Brasil. Hoje ele apresenta menos de 10% da mata nativa, porque ele sofreu muito com a desmatação. E ela tem um clima tropical úmido, E a gente fala que é uma vegetação ombrófila e estacional. Então aí a gente tem um resumo dos biomas brasileiros. E como vocês podem perceber, cada um traz a sua particularidade, a sua individualidade de características. Aí o PET 7, da semana 3 e 4, trabalhou algumas questões. E a questão número 1 traz assim, Enem de 2001. A Mata Atlântica, que originalmente se estendia por todo o território brasileiro, do Ceará ao Rio Grande do Sul, ostenta hoje o triste título de uma das florestas mais devastadas do mundo, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Hoje resta apenas 5% da vegetação original, como mostra as figuras. Então vocês podem ver o mapa aqui, é adaptado do Atlas Nacional do Brasil do IBGE de 1992. Então mostra toda a região da Mata Atlântica. Então como vocês podem ver, a gente tinha aqui uma cobertura original, que é o que está demarcado de preto, uma grande região que pegava desde o Ceará até o Rio Grande do Sul. Depois de 1950 e 1960,
a gente começa a perceber já uma grande devastação, né, nessas regiões. E conforme foi passando-se os anos, até hoje, né, de 1990 a 2000, e agora a gente já está em 2020, restam muito menos vegetação da Mata Atlântica. Então vamos analisar aqui a questão. Considerando as características histórico-geográficas do Brasil e a partir da análise das figuras, é correto afirmar que: letra A. As transformações climáticas, especialmente na região sudeste, interferiram fortemente na diminuição dessa floresta úmida. Não foram as transformações climáticas que estavam diretamente ligadas a essa devastação, tá? Isso foi uma ação humana mesmo, então não está correto. B. Nas 3 últimas décadas, o grau de desenvolvimento regional impediu que a devastação da Mata Atlântica fosse maior do que a registrada. Isso é mentira, porque a gente vê que altos índices, né, começou a aumentar cada vez mais a devastação. Então também não está certo. C. As atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, têm se constituído desde o período colonial na principal causa da devastação da Mata Atlântica. Realmente, tá, gente? A Mata Atlântica, né, ou a gente chama de Mata Tropical Atlântica, ele teve que enfrentar, desde o início da colonização brasileira, um intenso processo de devastação. Inicialmente foi a exploração do pau-brasil, que a gente conhece a história, né? Logo a seguir, né, a gente teve a cultura da cana-de-açúcar, associada à utilização da madeira para construção de lenha, de encaixotamento de açúcar. Depois a gente teve, né, a grande parte da floresta do litoral original do Nordeste foi desmatada. Na região Sudeste, por exemplo, a intensificação da distribuição se dá a partir do século XIX, quando teve a expansão da cafeicultura. E no século XX, esse processo foi o quê? Associou-se ao crescimento urbano e populacional. Então começou a crescer-se as cidades, desmatar para crescer as cidades. E hoje em dia a gente sabe que as poucas reservas existentes são ameaçadas pela extração irregular de madeira, de palmito, incêndio, né, que muitas vezes são propositais. Então, uma afirmativa correta é a letra C. Realmente, essas atividades agrícolas, aliadas ao extrativismo vegetal, que aumentou muito a devastação da Mata Atlântica. Analisando as 2 outras alternativas, né, a D, a taxa de devastação dessa floresta tem seguido o sentido oposto ao crescimento populacional de cada uma das regiões afetadas. Não é porque ele está, né, conforme está aumentando a mata, está diminuindo a Mata Atlântica, está aumentando o número de população. E o crescimento industrial na década de 50 foi o principal fator da redução da cobertura vegetal na faixa litorânea do Brasil, especialmente na região Nordeste. Não foi a questão da indústria, né? É a exploração mesmo do pau-brasil, entre outros vegetais que tinham ali, que eles acreditavam ser muito importante. Então, a alternativa correta é a letra C. Na questão 2. Mata de terra firme, mata de várzea e de igapó são formações vegetais tropicais deste bioma. Em razão do processo do uso e ocupação do território brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também daquele que guarda as maiores extensões da floresta nativa do Brasil. Ainda seu desmatamento não tenha sido completamente cessado. O texto se refere ao bioma. Então, qual bioma? Pelo que a gente viu lá no comecinho no mapa, né? Aquele esquema, hoje a gente tem como característica do bioma amazônico uma terra firme, mata de várzea, de igapó. Então, a alternativa correta que faz menção ao texto é a alternativa E, Amazônia. Então, essas características é do bioma amazônico. O cerrado ele já tem uma característica de mata, eu tenho mais arbustos tortuosos. O pampa, né, a gente já tem uma outra característica marcante,
que é os campos sulinos, né? Há uma vegetação muito uniforme, com araucárias. A Mata Atlântica já tem uma questão mais tropical, mais perto do litoral, então é o que não faz menção. Então, o texto vai mencionar o bioma amazônico. Questão 3. O cerrado se caracteriza por conter. Antes da gente olhar as alternativas aí, na própria imagem eu já trouxe um fragmento de mata, né, de cerrado, muito característico. Então a gente tem muito arbusto, são tortuosos, né, com a casca geralmente são mais grossa, até pela questão do clima. Então, o que é característico do cerrado? A. Árvores muito altas formadas por floresta? Não. B. Árvores baixas com troncos retorcidos de aparência seca? Tá correto. Se você olhar a imagem, isso é muito característico do cerrado. C. Cactos e palmeiras um dos outros? Não, né? Cactos principalmente é da caatinga. E D. Pinheiros altos e troncos finos? Também não. Então, a característica marcante do cerrado são essas árvores baixas com troncos retorcidos e de aparência seca. Então, alternativa B. Questão 4. Em 2001, o Pantanal foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO como Patrimônio Natural da Humanidade. Dentre as opções abaixo, a que não corresponde ao bioma é: letra A. Uma das maiores planícies inundadas do mundo, o Pantanal abriga parte do Mato Grosso do Sul, do Paraguai e da Bolívia. Tá correto? Se a gente olhar o mapa onde se localiza o Pantanal, está ok. B. O Pantanal é considerado um mosaico de ecossistema que intercala regiões de cerrado e de floresta úmida, além de áreas aquática e semi-aquática. Está correto, porque ele pega uma parte da região amazônica também. Então, letra B, correto. C. As queimadas para renovação das pastagens, a contaminação do solo e da água por pesticidas e a caça e a pesca predatória ameaçam o bioma, que ainda é um dos maiores preservados do Brasil. Isso está correto. E é o que, infelizmente, acabou acontecendo agora em 2020, né? A gente teve uma catástrofe de muitos incêndios que muitas vezes eram proposital, né? Então, letra D. Um tipo de ecossistema encontrado no Pantanal são os mangues, composto por árvores de troncos finos e raízes aéreas e respiratórias, adaptado aos solos encharcados. Está errado. Então, a alternativa que não corresponde ao bioma é a letra D. A gente não tem fragmento de mangue. O mangue, geralmente, é aquelas áreas onde eu tenho um encontro do oceano, né, da água doce com a água salgada. Como ele é mais salgado, as árvores, geralmente, elas têm os troncos aéreos para cima para elas poderem respirar. Porque se ela tiver o tronco para baixo, no solo, principalmente ali na água, ela pega muito sal e acaba entupindo e não consegue ter respiração. Então, por isso que isso é uma característica das árvores do mangue. Então, o mangue é essa área onde eu tenho um encontro do rio e do mar, né? Que a gente fala da água doce e da água salgada. Então, a única que não corresponde ao Pantanal é a letra D. Questão 5. Todos os anos, a região perde milhões de quilômetros quadrados de vegetação pelo corte de árvores e pelas queimadas. O agronegócio corresponde por uma parcela significativa do desmatamento generalizado e a atividade ganha cada vez mais espaço. O ritmo do desmatamento, contudo, vem diminuindo nos últimos anos. Em 2011, foram desmatados 6.238 km², cerca de 65% menos do que o total desmatado 10 anos antes. A qual bioma o texto se refere? Então, um bioma que ele vem sofrendo muito com o avanço da pecuária é a Amazônia, gente. Infelizmente, a Amazônia está tendo
por mais que hoje existem programas de preservação de lá, existem vários órgãos tentando lutar para manter a Amazônia intacta, ainda há muita ação do agronegócio ali, desmatamento de madeira. Então, por mais que tenha diminuído, ainda existe. Então, a Amazônia ainda é muito atingida. A letra B. Questão 6, da PUC de São Paulo. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal? De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa. Como no Planalto Central, ela apresenta dois status nítidos. Arbóreo-arbusto, onde as espécies tortuosas têm os caules geralmente retorcidos de cascas espessas, e outro herbáceo, geralmente disposto em tufas. Então, o que a gente falou, né, de uma característica de um ambiente que tem árvore tortuosa, geralmente arbóreo, arbusto, tem muito também espécies herbáceas, né, é o cerrado, tá? A letra A de floresta tropical, a gente tem características de árvores grandes, uma diversidade muito grande. Na Caatinga, a gente já tem, é uma região muito seca, então a gente tem os cactos como representantes. Na C, o Pantanal já é uma área alagada, e a D também não faz menção ao texto formação semiúmida, porque o cerrado não é um lugar semiúmido. Então, a única alternativa que se encaixa ao texto é a letra E, cerrado. Questão 7. O bioma Caatinga é caracterizado por apresentar uma rica diversidade em organismos vegetais e animais. No entanto, a atividade humana tem promovido a degradação desse ecossistema natural. Diante dessas considerações, letra A. Descreva 3 atividades humanas que têm promovido degradações físicas ou químicas no bioma Caatinga. Então, o que acontece? Na Caatinga, a gente está tendo um consumo da lenha nativa, né, muito grande, e ela é explorada de forma ilegal. Então, uma das coisas é o consumo da lenha nativa, né, que é de maneira ilegal, insustentável para fins domésticos e industriais. A gente tem o subpasteiro, então eles estão colocando gados lá para poder pastar, que ajuda e atrapalha muito aquela área, né, promovendo a degradação. E a conversão, né, o que a gente falou, de pastagem e agricultura. Então, ela também está tendo muito essa questão da agricultura também. Na B, indique 3 estratégias de manejo, descrevendo como elas podem mitigar os processos de degradação. Claro, né? Primeiro, a extração sustentável dos recursos, porque eles fazem de maneira ilegal e insustentável. Criação de mais unidades de preservações federais e estaduais no bioma, né? E promoção de alternativas para o uso sustentável de sua biodiversidade. Então, a gente tem que tentar preservar. E isso tem que ter um olhar muito minucioso do quê? Das políticas públicas, para criar o quê? Unidades de preservação naquela área. Pessoal, então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das correções. A gente está finalizando, né, a última correção, o último plano de estudo doutorado PET volume 7. A gente volta no mês que vem com o PET avaliativo. Não deixe de assistir os vídeos, né? Organizem os conteúdos para que vocês possam se sair bem no PET avaliativo. E até a próxima!